Meu filho me proibiu de ir ao aniversário do meu neto, então eu simplesmente fui embora e cortei relações depois de um mês. Você já se sentou na casa do seu próprio filho e se sentiu como uma estranha? Ouviu as risadas ecoando da sala de estar e soube, no fundo, que não eram para você? Pôs o café da manhã na mesa, apenas para recolhê-lo em silêncio mais tarde, porque ninguém tocou nele. Meu nome é Lorraine. Tenho 67 anos. Moro em Vermont. Eu costumava ser aquela que cozinhava todas as refeições de feriado para esta família. Agora, sou aquela a quem disseram para não ir ao aniversário da minha neta. Sem discussão, sem explicação, apenas um olhar que passava por mim e uma frase baixa que doeu mais do que um grito. Não é mais necessário. Eu costumava pensar que, se ficasse quieta, se não estivesse no caminho, eu sempre teria um lugar naquela casa. Mas eu estava errada. Quando você fica em silêncio por muito tempo, as pessoas param de te ver. E um dia, você percebe que elas nunca te empurraram para fora. Elas apenas liberaram o espaço e esperaram que você entendesse o recado. Eu era professora primária. Perdi meu marido aos 52 anos. Mudei-me para a casa de Craig, meu único filho, pouco depois. Craig é gentil ou talvez apenas evite conflitos. Raramente diz não, mas nunca disse o suficiente. Sua esposa, Melinda, é perspicaz, organizada, sempre no controle, um pouco rígida. Ela não me odeia, apenas não vê necessidade da minha presença. Sierra, a neta mais velha, tem 15 anos. Olha para mim como se eu tivesse invadido uma vida privada onde não pertenço. E Noah, o caçula, quieto, gentil, os olhos dele são a única coisa que não mudaram quando encontram os meus. Você já se sentiu como uma estranha na sua própria casa? Não porque não há ninguém por perto, mas porque cada olhar, cada palavra, cada gesto te diz que você não pertence mais ali. Como se, entre as pessoas que você um dia chamou de família, você tivesse se tornado silenciosamente uma estranha. Não sei o que está por vir, mas com esta decisão, algo em mim se sente mais leve. E talvez isso seja o suficiente. Eu costumava colocar cada vela no bolo de aniversário de Noah. Este ano, me disseram para não ir. Aquela manhã estava fresca. Outubro tinha acabado de começar em Vermont, mas o frio sempre chegava antes do que a previsão dizia. Acordei às 5h52, como sempre. As luzes da cozinha estavam apagadas. Prefiro assim. Apenas a luz cinzenta e suave da janela me guiando até a prateleira de café. Abri a lata de grãos, colhi cada colher à mão para a máquina de gotejamento. O cheiro subiu, quente e constante, como um conforto silencioso. No rádio da cozinha, a estação AM falava sobre fechamento de faixas na Interestadual. Eu não dirijo. Nunca pego a Interestadual, mas ainda assim ouvi. Na mesa, dobrei guardanapos de pano vermelho com bordas brancas uma vez ao meio. Depois, de novo, cantos perfeitamente alinhados. Ninguém os usa. Melinda prefere guardanapos de papel branco lisos. Mas eu dobro aqueles de pano todas as manhãs, como um modo silencioso de dizer que ainda existo nesta casa. Era sábado. Noah faria 13 anos em poucos dias, mas Melinda havia decidido comemorar mais cedo. Fins de semana adiantados eram mais convenientes para todos. Há alguns dias, eu havia pegado o pequeno caderno da gaveta da minha mesinha de cabeceira, planejando listar os ingredientes para um bolo de chocolate com mirtilo, o favorito dele desde pequeno. Mas naquela manhã, esperei. Queria ver se alguém mencionaria o assunto. Às 7h43, os primeiros passos ecoaram pelo corredor. Melinda entrou, cabelo preso, roupa de ginástica, tênis brancos recém-limpos. Ela foi direto para a cafeteira, mas não a abriu. Apenas parou, me observando colocar um prato na mesa. Mãe, ela disse sem sorrir. Eu me virei. Sim, querida. Decidimos que é melhor você não vir à festa de Noah esta semana. Eu nem havia formulado uma resposta quando ela continuou. Vamos fazer em outro lugar.
Um lugar pequeno que acabou de abrir na Elm Street. Apenas alguns amigos próximos. Nada grande. Nós só não achamos que seja o ambiente certo para você. Coloquei o prato inacabado na mesa. Por quê? Minha voz estava suave, mas firme. Não porque eu esperasse, mas porque algo em mim havia se acostumado a esse tipo de anúncio. Melinda olhou para cima. Não vamos complicar, mãe. É simplesmente mais fácil para todos se você não estiver lá. Virei as costas, peguei um pano, limpei a borda de um copo. Noah disse algo? Ela evitou meus olhos. Ele ainda é jovem. Não deveria sentir essa pressão. Então, ela se virou para pegar sua tigela de cereal e disse: Chega. Craig entrou em seguida, com o cabelo úmido, olhos inchados de uma noite de sono pesada. Ele se sentou, pegou o jornal que eu havia deixado na mesa, como em todas as manhãs. Perguntei a Craig: O que você acha? Sem olhar para mim, ele virou a página. Melinda está certa. Eu me sentei. Ninguém perguntou se eu havia comido. Ninguém notou que o café havia esfriado. Eu estava prestes a perguntar de novo quando Sierra desceu as escadas. Fones de ouvido, moletom cropped, filmando-se no telefone. Você não começou o bolo, vovó? Ela perguntou, mastigando o chiclete. Ah, certo. Você provavelmente esqueceu da ligação. Olhei para cima. Que ligação? Ela deu um meio sorriso, balançou a cabeça. Deixa pra lá. Craig fechou o jornal abruptamente, lançando-me um olhar afiado o suficiente para silenciar qualquer coisa que pudesse vir a seguir. Olhei para Melinda. Ela largou a tigela na pia e se virou para mim. Por favor, mãe, não transforme isso em algo maior do que é. Isso é pelo Noah. Eu queria dizer, se isso é realmente pelo Noah, por que eu não posso estar lá? Mas não disse nada. Passos vindos de cima. Noah arrastando-se lentamente. Ele não estava totalmente acordado. Cabelo despenteado, marcas fracas do travesseiro ainda na bochecha. Quando seus olhos encontraram os meus, ele parou no meio do degrau. Seus lábios se moveram levemente, como se quisesse perguntar algo. Mas então Craig, meu filho, olhou para cima do jornal. Sem palavras, apenas um olhar. Frio. E Noah abaixou a cabeça. Não perguntou. Não falou. Ele desceu o resto das escadas, entrou na cozinha, parou na pia, encheu um copo, as mãos tremendo levemente. Ele não olhou para mim, nem para ninguém. Melinda se aproximou, colocou a mão no ombro dele, inclinou-se e sussurrou: Está tudo bem, querido. Você está bem. Eu entendo. A voz dela era suave, os olhos gentis, mas eu sabia que aquelas palavras não eram para Noah. Eram para mim. Cada palavra, eu entendo. Não era consolo. Era encerramento. Peguei meu café frio, saí da mesa. Antes de sair da cozinha, ouvi Sierra murmurar: Talvez este aniversário seja mais calmo. Voltei para o meu quarto, fechei a porta, não a tranquei. Eu nunca a tranco. Na prateleira de madeira ao lado da cama, havia uma pilha de jornais de domingo antigos. Peguei um, recortei um cupom de detergente para roupa, dobrei o pequeno e guardei na minha carteira. Ninguém viu, ninguém perguntou. A terceira gaveta da minha penteadeira guardava uma velha caixa de papelão, cantos desgastados pelo tempo. Eu a abri. Dentro, havia cartões de aniversário, a maioria de Noah. Um que ele havia escrito aos 3 anos, todo rabiscado a lápis. Outro, de quando ele tinha 8, impresso com adesivos de cupcake. Peguei o cartão de 8 anos. As bordas estavam amareladas. A vovó faz o melhor bolo, dizia. Aquelas palavras ainda pareciam frescas, como se ele as tivesse escrito ontem. Fiquei sentada ali por um longo tempo. Do lado de fora da janela, folhas vermelhas espalhavam-se pelo quintal. Ouvi Walter, meu vizinho, gritar da porta ao lado. Manhã fria, hein, Lorraine? Eu não respondi, apenas acenei através do vidro. E pensei, se eu acendi cada vela no bolo de aniversário de Noah,
Hoje eu sou a que eles apagaram. Eu costumava pensar que viver em silêncio era o suficiente para pertencer. Mas se você é muito quieta, eles esquecem que você ainda está aqui. Eles dizem que falo demais. Mas já se passou uma semana inteira e eu não consegui dizer uma única palavra. Começou a chover naquela tarde. Gotas suaves e constantes batiam contra a janela da cozinha, deslizando pelo vidro como memórias tentando se limpar. Sentei-me à mesa segurando uma xícara de chá frio, encarando um canto enrolado do papel colado na geladeira. O cronograma da festa de aniversário de Noah, um dia do qual eu não estava mais autorizada a fazer parte. Eu não estava mais com raiva, mas ainda queria entender. Quando uma pequena frase se tornou motivo suficiente para expulsar alguém como se fosse uma ameaça? Tentei traçar o caminho de volta. E então a memória voltou, súbita e clara, como uma porta aberta pelo vento. Um telefonema. Inofensivo, pensei. 2 semanas atrás, naquele dia, tive um check-up de rotina da pressão arterial. A pequena clínica fica atrás da livraria antiga, a cerca de 7 quarteirões de casa. Eu caminhei até lá, segurando minha guia de consulta em uma pequena carteira com meu cartão AARP. Havia outras 2 mulheres na sala de espera, ambas olhando para seus telefones, ninguém falando. Sentei-me quieta olhando para o cacto falso na mesa e ouvindo o aquecedor tic-tac. A enfermeira, Julie, lembro-me claramente do nome dela por causa do cabelo encaracolado meio preso e do modo como falava devagar, lia perguntas de um formulário. Depois de algumas de rotina, ela perguntou: Quem vive na sua casa com você? Meu filho. A esposa dele e os 2 filhos, respondi. Ela marcou uma caixa. Principal fonte de renda. Hesitei, então disse: Meu filho recebe apoio por deficiência, mas às vezes ele pega trabalhos de carpintaria, consertando cercas, construindo varandas, coisas assim. Dei um leve sorriso. Ele é bom com as mãos, não consegue ficar parado por muito tempo. Julie não reagiu, apenas acenou e continuou preenchendo o formulário. Depois vieram as perguntas sobre medicamentos e vacinas contra a gripe. Tudo parecia rotineiro. Não mencionei isso a ninguém. O que havia para dizer? Mas 1 semana depois, entrei na cozinha e encontrei Melinda segurando um envelope branco grosso, as mãos tremendo levemente, os olhos arregalados. Craig estava ao lado dela, pálido. Eu havia acabado de me sentar com minha sacola da Walgreens. Quando ela olhou para cima, sua voz era quase um grito. O que você disse na clínica? Eu congelei. O quê? Sobre Craig? Sobre trabalho? Você mencionou algo? Eu pisquei. Só que ele pega alguns trabalhos de vez em quando. Eu não pensei, ela retrucou. Não pensou, mas ainda assim disse. Você sabe o quão sério isso é. Você pode nos desqualificar do apoio por deficiência dele. Você entende isso? Eu dei um passo para trás. Eu só disse a verdade. Tara entrou em seguida, segurando um copo de suco, movendo-se como se estivesse visitando uma amiga e não morando na casa de outra pessoa. Ela inclinou a cabeça, me lançou um olhar como se eu fosse uma rachadura no chão de madeira. Acho que alguém não sabe calar a boca, ela disse, tomando um gole da bebida. Ela se virou para Melinda. É aquela correspondência do escritório de benefícios. Melinda assentiu, depois olhou para mim novamente. Você percebe que isso pode nos custar tudo? O apoio dele, a moradia, a ajuda com o seguro das crianças, você sequer entende isso? Eu queria dizer, eu não tive a intenção. Eu não pensei que uma simples conversa pudesse desvendar tanta coisa. Mas toda vez que abria a boca, Melinda me interrompia. De agora em diante, fique fora de tudo, sem mais ligações, não responda a perguntas, sem pesquisas, sem atualizações, nada. E quanto a este fim de semana, o aniversário de Noah, não se incomode. Fiquei ali parada como uma estudante sendo repreendida na frente da turma. Terra passou, sorriu sem calor. Eles chamam isso de fator de risco, sabia?
ela sussurrou para Melinda, mais alto o suficiente para eu ouvir. Olhei para cima. Ela olhou para mim, presunçosa e satisfeita. Craig ainda não havia dito uma palavra. Ele se sentou, ligou a TV, fingindo que nada daquilo estava acontecendo. Olhei para ele, esperando por algo, qualquer coisa. Uma testa franzida, um olhar de defesa, mas nada. Seus olhos permaneceram fixos nas notícias financeiras. Virei as costas, saí pela porta dos fundos, tentando respirar novamente. O ar cheirava a folhas úmidas e madeira podre. Walter, nosso vizinho, espiou por cima da cerca. Chovendo de novo, hein? Eu assenti. Eu não tinha forças para falar. Naquela noite, fui ao Walgreens comprar creme para as articulações e algodão. A caixa perguntou: Você tem um cartão de membro? Entreguei meu cartão AARP. Como sempre, paguei em dinheiro, guardei o recibo na carteira. Ao sair, flagrei meu reflexo na porta de vidro. Uma mulher parada entre luzes fluorescentes e a escuridão da rua. Familiar. E ainda assim, de alguma forma, uma estranha. Quando cheguei em casa, vi Noah sentado no corredor. Livros abertos, mas olhos desfocados. Diminuí o passo, prestes a passar por ele, quando ele falou baixinho. Vovó, eu parei. Ele olhou para as mãos. Você fez de propósito? Sentei-me ao lado dele, inclinando-me levemente para não roçar em seu ombro. Não, Noah, eu não fiz. Eles estão muito bravos. Eu assenti. Eu sei. Porque eles estão com medo de perder o dinheiro. Eu não respondi. Olhei para minhas mãos. Dedos finos e nodosos, inchados pela idade. As mesmas mãos que costumavam dobrar guardanapos, fazer massa de bolo, acender velas. Noah olhou para cima, os olhos mareados. Eu não acho que você seja má. Dei um sorriso fraco, pequeno o suficiente para passar despercebido. Eu também não acho que sou má. Mas às vezes, Noah, não se trata de quem está certo ou errado, é apenas sobre quem grita mais alto. Ficamos ali em silêncio. As luzes da sala se acenderam. O amarelo quente se espalhou pelo chão de madeira. A voz de Melinda ecoou da cozinha. Panelas tilintando. Uma reclamação sobre leite deixado fora da geladeira por muito tempo. Pequenas coisas, mas o suficiente para me lembrar de que eu não pertencia mais a nenhuma cena. Quando Noah se levantou, ele olhou para mim. Eu ainda quero você no meu aniversário. Então ele se afastou sem esperar por uma resposta. Fiquei mais um momento, depois me levantei, voltei para o meu quarto e fechei a porta. Coloquei minha carteira na mesa, abri a gaveta, peguei o pequeno caderno, a última página ainda guardando um cupom de flores que eu não havia usado. Não escrevi nada de novo, porque às vezes não é preciso gritar para partir o coração de alguém. Apenas uma frase sussurrada como vento através de uma janela rachada. Você é realmente um fardo, mãe. Saí de manhã cedo. Ninguém me impediu. E ninguém soube. Eu não tinha a intenção de voltar. O céu ainda não tinha clareado totalmente. Apenas uma névoa cinzenta, como se os próprios céus estivessem tentando esconder algo que o mundo não se importava mais. Sentei-me na beira da cama, ouvindo o tic-tac do relógio na minha mesinha de cabeceira. Cada segundo, um lembrete silencioso de que eu ainda estava ali, mesmo que ninguém chamasse mais meu nome. Eu havia arrumado tudo na noite anterior. Uma pequena mala de rodinhas esperava aos meus pés. Zíper levemente enferrujado, mas ainda funcionando. Não trouxe muita coisa. Um casaco grosso, 2 trocas de roupa, meus comprimidos para pressão e um álbum de fotos antigo. Sem maquiagem, sem lembranças. Tudo o que eu precisava agora era silêncio e uma porta que eu pudesse fechar atrás de mim sem que ninguém me pedisse para ficar. Olhei ao redor do quarto uma última vez. A foto de Noah e eu no parque. Ele tinha 5 anos, aprendendo a andar de bicicleta. Deixei-a para trás, não porque não a quisesse, mas porque não queria que ele a visse desaparecer. Abri a porta e entrei no corredor. A luz ainda estava fraca. Craig estava sentado no sofá, os olhos grudados na TV.
As vozes do programa ecoavam pela sala, vazias, sem sentido. Ele não se virou quando ouviu minha mala rolando atrás de mim. Melinda estava na cozinha. Ouvi panelas tilintando, senti o cheiro de café da máquina de gotejamento. Ela não disse uma palavra. Fiquei parada na porta por um momento. Apenas o tempo suficiente, talvez para alguém olhar para cima para perguntar algo, qualquer coisa. Mas nada veio. Tudo se desenrolou como se eu fosse apenas ar viciado naquela casa, algo que ninguém tocava mais. Sierra passou pelo corredor com o telefone na mão. A tela refletia seu rosto em meio a um filtro. Quando ela me viu, parou. Não sei se foi surpresa ou desconforto, mas ela não falou. Apenas levantou uma sobrancelha e continuou andando, como se eu fosse algo fora do lugar na sala. Muito insignificante para ser recolhido. Noah. Ele estava parado no final do corredor, a mão apoiada no batente da porta, cabelo despenteado, a luz da cozinha iluminando metade de seu rosto em ouro, a outra em sombra. Ele não disse uma palavra, mas assentiu apenas uma vez, um adeus silencioso. E naquele olhar, eu vi o último pedaço de mim mesma que ainda era bem-vindo ali. Eu assenti de volta, depois me virei. Lá fora, uma chuva fina caía suavemente na passarela de pedra. Agarrei o cabo da mala com mais força. Meu casaco esvoaçava ao vento. Cada passo para fora do quintal parecia atravessar uma memória. O local onde eu uma vez tricotei um cachecol para a Sierra no pré-escolar. A roseira que plantei e que nunca floresceu. Não olhei para trás. Não até cruzar o portão. E então eu o fiz. Não para me agarrar, mas para me lembrar de que era o fim. A casa não havia mudado. As mesmas cortinas, a mesma tinta descascando. Apenas uma coisa era diferente. Agora eu não fazia mais parte de nenhum quadro lá dentro. Puxei minha mala por 3 quarteirões, passando pela mercearia da esquina, pela barbearia onde Walter ainda apara o cabelo todo mês, e até o lago. Eu havia caminhado ao redor do lago no dia anterior. Lembrei-me de cada poste de luz, de cada banco. Em meu coração, eu disse silenciosamente adeus a todos eles. O modo como velhos amigos se separam sem explicação. Uma árvore de bordo dourada inclinava-se em direção à beira da água. Suas folhas ainda tão vívidas quanto no ano em que me mudei para a casa de Craig. Naquela época, pensei, apenas alguns meses, só até eles se estabelecerem. Mas alguns meses se transformaram em anos, e eu me tornei apenas mais uma figura na casa, familiar, mas facilmente negligenciada. O pequeno ponto de ônibus no final da rua estava vazio, exceto por uma jovem segurando a jaqueta, fones de ouvido. Sentei-me no banco ao lado da máquina de venda automática enferrujada, encostada no ponto. O ônibus chegou na hora. A porta se abriu. O motorista não fez perguntas. Eu subi, paguei com as moedas que havia contado na noite anterior. Peguei o assento da janela, 2 fileiras atrás do motorista. Enquanto o ônibus se afastava, não olhei para a casa, apenas para as ruas ao redor. Cada esquina tinha sido um pedaço da minha vida. Agora nenhuma delas me pedia para ficar. Peguei meu telefone, silenciei-o e o enfiei fundo no bolso interno do meu casaco. Eu não precisava que eles soubessem para onde eu estava indo. Eles nunca perguntaram de onde eu tinha vindo. O ônibus roncou por estradas vicinais e depois para a rodovia. Encostei a cabeça na janela, ouvindo a chuva tamborilar contra o teto. Sem chamadas, sem mensagens. Eu não tinha mapa nem plano, apenas uma pequena bolsa e uma manhã fria o suficiente para atravessar a lã. O ônibus deixou a cidade às 7h40. Sentei-me à janela, observando os quarteirões familiares deslizarem, o alpendre que eu varria toda manhã de outono, a janela da lavanderia, onde eu costumava esperar o ciclo de centrifugação terminar. Não olhei para trás novamente. O estúdio que encontrei era um pequeno quarto atrás de um salão de unhas na Court Street. Paredes finas, uma fechadura pegajosa, nenhum lugar para sapatos, mas tinha uma mesa e silêncio. O tipo que eu não conhecia há anos,
nem mesmo na minha própria casa. Vivi lá por quase um mês. Ninguém ligou, ninguém bateu. E pensei que talvez eles se sentissem mais leves sem mim. Talvez eu também. Todas as manhãs, eu preparava meu café à mão, colocava o jornal que ninguém leria. À noite, o brilho da placa de aberto do salão de unhas tremeluzia contra a cortina transparente. Luz vinda de outro lugar, não relacionada, não afetada. Eu nunca disse adeus, mas depois de um mês de silêncio, o único nome que eu nunca esperei foi o primeiro a ligar. Era uma manhã de quinta-feira. Eu estava prestes a levantar minha xícara quando o telefone vibrou. Um nome se iluminou. Um nome que eu pensei que nunca mais veria na minha tela. Noah. 12 letras, mais de 30 dias de silêncio, mais de 240 horas de noites. Coloquei meu café morno na mesa. Minha palma de repente ficou úmida. Eu tinha imaginado que se alguém ligasse depois de todo esse tempo, seria Melinda para culpar, para negociar, para acusar, ou talvez Craig. Sua voz tensa, incerta. Você pode visitar Noah se não houver ninguém em casa. Mas não eram eles. Era Noah. Estendi a mão para a tela, nem cheguei a tocar em atender. E a ligação terminou. Sem correio de voz, sem mensagem, apenas um toque, depois silêncio. Verifiquei a hora. 6h17 da manhã. Chuvisco lá fora. O vento escorregando por cada rachadura da janela, lembrando-me de que novembro em Vermont nunca era gentil. Sentei-me no meu pequeno estúdio atrás do salão de unhas vietnamita. Paredes finas, uma mancha de água no teto em forma de um coração desequilibrado. O quarto mal comportava uma cama de ferro de solteiro, um pequeno fogão elétrico e uma mesa dobrável que servia como superfície para jantar e como local para o meu jornal. Nessa mesa, um novelo de lã semi-acabado. O cachecol que eu estava tricotando. Cada ponto uma noite sem ninguém chamar meu nome. Uma promessa silenciosa para mim mesma. Não se lembre, não espere, não se abra. Então o telefone tocou de novo. Não era Noah, Craig. Deixei tocar. Depois, de novo, Melinda. O correio de voz apitou. Não verifiquei imediatamente. Levantei-me, servi água morna, sentei-me de novo. Minhas mãos estavam tremendo. Folheei o folheto de Black Friday, descontos planos em TVs, fornos embalados, mistura para bolo, coisas que eu costumava usar para preparar feriados em família. Agora, apenas papel brilhante. Abri o correio de voz. A voz de Craig veio primeiro, rouca. Mãe, é sobre o Noah. Por favor, ligue para nós, por favor. Depois, a de Melinda. Curta, afiada, urgente. Ele está desaparecido. Há 2 dias. Sem telefone. Ninguém sabe onde ele está. Fiquei imóvel. Isso era real? Então o telefone vibrou de novo. Walter. Eu os vi te ligando sem parar, ele disse. Voz abafada como a de um homem sussurrando na igreja. Estou preocupado. É sobre o Noah, não é? Eu atendi. Eu não sei ainda. Ele suspirou. Eu nunca vi aquele garoto parecer mais triste do que quando você partiu. Desliguei, esperei alguns minutos. Então liguei para a escola de Noah. A recepção me transferiu para a senhora Jensen, Clara Jensen. Ela se lembrou de mim das reuniões de pais de 2 anos atrás. Sua voz não parecia surpresa. Senhora Lorraine, estou feliz que ligou. Eu provavelmente não deveria dizer muito, mas Noah tem passado por um momento difícil desde que a senhora se foi. Momento difícil? Perguntei. Ele foi tirado do quarto dele depois de uma briga. A irmã dele o chamou de traidor por defendê-la. Ele disse: Você não merecia o que aconteceu. Naquela noite, ele dormiu no porão. Agarrei o telefone com mais força. No dia seguinte, ele veio para a escola. Não falou o dia todo. Quando perguntei, ele disse: Eu queria poder morar com a minha avó. E agora ele faltou por 2 dias. Eles dizem que ele fugiu, mas eu acho que ele foi empurrado para fora. Agradeci e desliguei. Um correio de voz restante. Sierra, fria, distante.
Se ele voltar, ótimo. Se não, tanto faz. Coloquei o telefone na mesa. Minha mão roçou o cachecol inacabado. Olhei para ele, sussurrei para ninguém. Ele não fugiu. Ele foi empurrado. Naquela noite, eu não dormi. Deitei-me sob o teto manchado de água, a mancha em forma de coração distorcida, como se tivesse sido esmagada por uma mão invisível. Pensei em Noah, seu corpo pequeno, olhos arregalados, sempre que eu lhe contava histórias. Como ele costumava segurar minha mão e nunca soltava, nem mesmo durante as partes assustadoras dos filmes. Pensei na última coisa que ele me disse: eu ainda quero você no meu aniversário. E eu não tinha ido. Levantei-me, puxei uma cadeira para a janela, abri uma fresta. A chuva ainda estava caindo, não forte, apenas o suficiente para ouvir cada gota pousar no telhado de metal. Peguei meu telefone, deslizei a tela, pausei. Sem mensagem, sem retorno de chamada. Deslizei o telefone para o bolso do meu casaco, respirei fundo. Se ele ainda acredita em mim, então agora é a hora de fazer o que eu deveria ter feito anos atrás. Na manhã seguinte, um número desconhecido piscou na minha tela. Eu quase não atendi, mas algo silencioso, algo profundo, levantou minha mão. Do outro lado, uma voz cansada, mas familiar. Vovó, eu não sei para onde ir, mas eu não quero voltar para lá. Perguntei: você está seguro? Estou na casa de um amigo, mas eu só quero vir para você. Não perguntei mais nada. Apenas disse: mande-me o endereço. Estou indo. Quando abri a porta, ele não me abraçou, apenas assentiu. Mas em seus olhos, eu vi o mesmo olhar que havia visto quando minha mãe morreu. Antes de buscar Noah, liguei para Walter. Eu sabia que ele não faria muitas perguntas. Eu preciso de uma carona, eu disse. Para ver quem? Ele perguntou, voz suave, como perguntando se era hora do jantar. Acho que meu neto. Vamos, ele respondeu. Pessoas da nossa idade não precisam se explicar. Só precisam saber que estamos fazendo a coisa certa. Ele me levou em sua velha caminhonete, bancos de couro rachados e um aquecedor que ainda funcionava. Não falamos no caminho, apenas o som dos limpadores de para-brisa e a chuva batendo no teto como um velho hábito. Encontramos Noah em um pequeno restaurante ao lado de um posto de gasolina. Cheguei primeiro, sentei-me perto da janela, pedi 2 fatias de torta de maçã e 2 xícaras de chá de gengibre. Jolene, a garçonete, com um sorriso como a luz do sol de fim de outono, não perguntou se eu estava esperando alguém. Ela apenas colocou 2 conjuntos de talheres na mesa, serviu o chá e disse: fiquem à vontade, querida. Noah entrou assim que eu estava abrindo o pacote de manteiga. Ele se sentou do outro lado da mesa, mochila ainda nas costas. Não falamos sobre a casa antiga. Não mencionamos Melinda, Craig ou Sierra. Apenas olhamos um para o outro, depois baixamos a cabeça e comemos. A torta estava quente, a massa crocante, o recheio doce o suficiente. Eu o observei dar pequenas mordidas, lentas e cuidadosas, como alguém tentando engolir meses de fome por afeto. Paguei em dinheiro. Deslizei $2 extras debaixo do recibo. Não muito, mas o suficiente para alguém saber que eu não havia esquecido como dizer obrigada. Jolene assentiu quando saí. Fique aquecida, querida, ela disse. Eu assenti de volta. Não falei, mas o sorriso dela permaneceu comigo por mais tempo do que a chuva. De volta ao apartamento, Noah ficou parado do lado de fora da porta, segurando as alças da mochila. Seu moletom estava salpicado de chuva. Ele parecia mais magro, mais pálido sob a luz do corredor. Mas seus olhos estavam firmes, não assustados mais, apenas silenciosamente cansados de um jeito que só os mais velhos conseguem reconhecer instantaneamente. Abri a porta amplamente. Não disse: entre. Não perguntei: você comeu? Apenas dei um passo para trás. Ele entrou.
Fechei a porta atrás dele, deixando a chuva continuar a cair, como um passado sendo levado embora. O quarto parecia menor, quase como se tivesse se encolhido para nos segurar. A luz amarela aquecia a toalha de mesa surrada. Lá fora, a placa de neon de aberto do salão de unhas ainda piscava. O zumbido dos secadores de unhas, misturando-se com baladas vietnamitas suaves no rádio. Noah se sentou. Seus olhos escanearam o espaço como se estivesse vendo pela primeira vez como é a paz quando não é forçada. Ele pegou algo na bolsa e tirou uma pequena moldura de foto. Nós dois no parque. Lembrei-me daquele dia. Ele havia caído da bicicleta. Eu o peguei, enxuguei suas lágrimas e compartilhamos sorvete sob o sol de verão. Ele colocou a foto na mesa, não disse uma palavra. Fui ao fogão, enchi uma panela, comecei a fazer canja de galinha. Não porque ele disse que estava com fome, mas porque eu sabia que seu corpo estava lutando contra um tipo de exaustão que as palavras não podiam consertar. Quando a canja ferveu, desfiei o frango, piquei cebolinha, servi 2 tigelas. Noah comeu metade, depois se levantou. Eu preciso dormir, ele disse. Eu assenti. Ele puxou um cobertor sobre o catre, aquele que costumava ser meu. Agora eu estava dando para ele. Eu não dormi. Sentei-me na pequena cadeira ao lado da mesa dobrável. Continuei tricotando o cachecol inacabado. Cada ponto uma respiração, cada carreira uma memória se desenrolando lentamente. Eu o observei deitado de lado, respirando uniformemente, o rosto calmo, uma mão perto da borda do cobertor, e me perguntei por um breve momento se eu tivesse tido forças para sair mais cedo. As coisas poderiam ter sido diferentes? Então o ouvi murmurar, voz rouca, meio sonhando. Obrigado por não perguntar se eu fiz algo errado. Eu não chorei. Eu não conseguia. Mas eu sabia que se o perdão alguma vez morasse na confiança, era isso. Levantei-me, coloquei sua tigela intocada na prateleira. Gentilmente, puxei outra cadeira do canto, coloquei-a ao lado da mesa. Não combinava com a antiga. Era mais alta. Rangia quando você se sentava, mas eu a deixei lá. Adicionei mais uma cadeira à mesa e pela primeira vez em anos, eu não estava comendo sozinha. 2 dias depois, Craig apareceu sozinho, sem ligar antes. Não abri a porta imediatamente. Deixei-o parado no chuvisco. 11 minutos. Eu contei. Quando finalmente abri, ele olhou por cima do meu ombro, procurando por Noah. Bloqueei a porta. Não o convidei a entrar. Eu só vim conversar, Craig disse. Ninguém está te forçando a nada. Permaneci em silêncio. Ele passou a mão pelo cabelo, suspirou. Melinda acha que se Noah ficar, as pessoas vão falar sobre nós. Sobre nossa forma de criar e a escola. Ele não pode simplesmente faltar assim. Olhei para ele como se estivesse olhando através de um vidro rachado. Eu não ouvi ninguém reclamar quando morei na sua casa por 7 anos. Ele não respondeu. Noah estava atrás de mim, encostado no batente da cozinha, mochila ainda nas costas. Eu não vou voltar, ele disse, voz áspera, mas clara. Craig se virou para ele, a testa franzida. Esta não é uma escolha sua. Então quem tem o direito de escolher? Noah perguntou. As pessoas que nunca me perguntaram o que realmente aconteceu. Ninguém respondeu. Fechei a porta. A chuva aumentou. 3 dias depois, Melinda veio sem avisar. Antes da batida, eu já ouvia seus saltos no cimento, como se ela estivesse batendo sua frustração em cada passo. Abri a porta um pouco. Ela estava lá, cabelo preso, capa de chuva bege, lábios apertados. Lorraine, eu não quero fazer uma cena. Ela começou, sem sorriso, sem saudação. Eu só estou aqui para levar meu filho para casa. Eu não disse nada. Ela levantou o queixo. Eu não me importo com o que você disse a ele. Noah é meu filho, e eu tenho direitos. Ouvi a palavra direitos, como se ela estivesse agarrando os últimos restos de algo há muito perdido. Noah se aproximou da porta atrás de mim, mãos nos bolsos,
olhos vazios. Melinda se aproximou. Noah, coloque seu casaco. Eu não quero gritar, mas isso não está certo. Esta não é a sua casa. Ele não se moveu. Ela deu um passo para trás, olhou para mim. Eu sei que você está bancando a santa, mas isso não vai acabar aqui. Sua voz falhou. Eu tentei manter as coisas quietas. Mas se eu tiver que ir, eu vou para a escola, para um advogado. Você está mantendo meu filho. Noah não se encolheu. Nem sequer olhou para ela. Ele apenas disse: Eu não estou sendo mantido. Estou escolhendo ficar. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Momentos se passaram. Então ela se virou, caminhou rapidamente para o carro. Suas chaves escorregaram, tilintaram no meio-fio. Ela as pegou sem olhar para trás. Fechei a porta suavemente, não por causa dos vizinhos, mas porque eu sabia que quando alguém como Melinda começa a gritar, significa que já perdeu o controle. E agora eu sabia o que tinha que fazer. Naquela noite, eu me sentei e escrevi em um pedaço de papel velho: Assistência Jurídica do Condado de Addison. Eu não conhecia a lei, mas sabia disso. Se eu não o protegesse agora, ninguém mais o faria. Eles não ligam mais. E foi então que eu soube que eles não sentiam nossa falta. Eles só sentiam falta de ter o controle. Sem mais toques de manhã cedo. Sem mais correios de voz à meia-noite que nunca tiveram a coragem de ser ditos cara a cara. Este silêncio não era como o silêncio de quando eu saí pela primeira vez da casa antiga. Aquele silêncio ainda carregava a dor dos insultos, ameaças e controle. Agora era absoluto. Como se Noah e eu tivéssemos sido apagados de suas memórias, como um arquivo deletado de um disco rígido gasto. E eu percebi que eles não estavam chateados porque Noah havia partido. Eles estavam chateados porque perderam alguém obediente. Um garoto que guardava segredos, que ficava quieto, não importa como fosse tratado. Mas agora ele havia saído em silêncio, e não havia mais nada para eles protegerem. Não uma pessoa, mas uma imagem e o controle. Fiquei perto da janela, se é que se pode chamar o espaço estreito entre a cama e o fogareiro de sala de estar. Lá fora, uma camada suave de neve descansava no telhado do salão de unhas. Era início de dezembro, frio, mas brilhante com a luz fina do inverno filtrando-se pelas persianas. Na parede, Noah havia colado um novo desenho, um esboço a carvão de duas pessoas paradas debaixo de uma árvore. Ninguém escondido, ninguém atrás. Eu não perguntei, mas sabia que ele estava nos desenhando. A audiência foi em uma manhã de quarta-feira no tribunal do condado de Addison. Eu vesti um suéter cinza e o último cachecol que havia tricotado desde que saí da casa de Craig. Noah caminhava ao meu lado, cabelo recém-cortado, camisa abotoada até o fim, mas ainda usando os mesmos sapatos gastos que eu me lembrava da Páscoa do ano passado. Minha advogada, Bonnie Lynn, era perspicaz, com seus 50 e poucos anos, sem tempo para conversas fiadas. Mas ela sempre perguntava: Você está se segurando bem? Antes de entrar nos pontos legais. Antes da audiência, ela abriu sua pasta. Cartas da senhora Jensen, fotos antigas de Noah e eu, notas sobre a ligação de emergência, a noite em que Noah teve um ataque de pânico após ser expulso de seu quarto, e uma página do próprio diário de Noah. A vovó foi o primeiro lugar onde me senti seguro. Eles não vieram, nem Craig, nem Melinda. Éramos apenas eu, Bonnie da assistência jurídica e Noah. Esperamos em bancos de madeira frios. Verifiquei a hora. 9h42. Exatamente no horário, sem adiamento, sem... Estamos atrasados. Eles simplesmente não apareceram. Bonnie não estava surpresa. Pessoas que sabem que estão erradas, mas não querem encarar isso. Elas desaparecem, ela disse suavemente, virando uma página. Aparecer só tornaria as coisas piores para eles. Eu assenti. Eu conhecia Craig muito bem. Ele não aguentaria olhar nos olhos de um juiz. Ou pior, nos de Noah. E Melinda?
Ela não ficou em casa porque perdeu. Ela ficou em casa porque não conseguia aceitar perder, especialmente para mim. O silêncio costumava ser a arma dela. Agora eu o usei para me manter de pé. Não senti alegria. Não senti vitória. Apenas leveza. Como finalmente desabotoar um botão que eu havia aprendido errado por anos. O juiz perguntou a Noah, calma e uniformemente: Você quer morar com sua avó? Noah ficou ereto, encontrou o olhar dele. Ela é a primeira pessoa que não me fez escolher lados. Nenhuma defesa necessária. Ninguém para culpar. A papelada foi assinada. O temporário se tornou permanente. Segurei a mão de Noah. Eu não chorei. Quando voltamos para casa, sim, eu havia aprendido a chamar este estúdio de lar. Noah tirou o cachecol, pendurou o casaco, abriu a mochila. Ele tirou um novo rolo de papel para desenho, subiu na cadeira de madeira, colou seu trabalho na parede. Eu o observei por trás. Não fiz perguntas. Não apenas porque eu não queria interromper, mas porque eu estava aprendendo a não controlar, a não ocupar o espaço de outra pessoa com cuidado em excesso. Eu simplesmente disse: Isso está bom. Ele assentiu. Naquela noite, cozinhei o jantar na velha panela de ensopado. Frango, milho, cenouras, do jeito que meu marido gostava nos primeiros anos do nosso casamento. Não porque eu quisesse reviver o passado, mas porque coisas cozidas com memória sempre têm um sabor de algo mais. E hoje era especial. Um dia com papelada, mas mais do que isso, um dia em que finalmente podíamos chamar este lugar de nosso. Depois do jantar, Noah lavou a louça. Eu limpei a mesa. Ele voltou para o quarto, abriu um livro e depois olhou para cima. Você acha que as pessoas podem recomeçar aos 67 anos? Eu pausei, não por surpresa, mas porque era exatamente a pergunta que eu havia me feito um mês atrás, naquele ônibus deixando a casa a qual eu não pertencia mais. Eu sorri. Vamos descobrir a partir de amanhã. Naquela noite, depois que Noah adormeceu, abri a gaveta da escrivaninha, peguei uma pequena caixa de madeira. Dentro, coloquei fotos antigas. Eu, Craig quando criança, Melinda em sua primeira visita, Sierra em seu recital escolar. Eu não as queimei, não as rasguei, apenas as amarrei gentilmente com uma fita vermelha desbotada e as guardei na gaveta mais profunda. Não para esquecer, mas para que eu não tivesse mais que viver pelo que não podia ser mudado. Caminhei até a janela, olhei para a rua vazia. O inverno em Vermont não é vibrante como em outros lugares, mas tem seu próprio tipo de luz. Um tipo de quietude americana, nem exigente, nem negadora, apenas ali para quem for paciente o suficiente para vê-la. Eu não saí da vida deles porque eles me empurraram. Saí porque, pela primeira vez, eu soube que podia me sustentar. Eu costumava acreditar que o sacrifício silencioso era suficiente para conquistar um lugar no coração de alguém. Mas a verdade é que quando você se acostuma a ser invisível, eles se acostumam a esquecer que você esteve lá. Algumas pessoas não são perdidas para a morte, mas para serem esquecidas em mesas de jantar onde nenhuma cadeira é mais posta para elas. Como uma velha colcha que uma vez manteve a casa inteira aquecida durante o inverno, dobrada e guardada na primavera, e ninguém se lembra das noites em que ela os abraçou no frio. Se esta história o fez parar para pensar, talvez seja a hora de dar uma olhada em sua própria vida e se perguntar: quem está sendo esquecido na casa que costumava parecer um lar?